sono e choro, eu sei que quase desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo. Lágrimas e chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. O mundo é muito injusto e eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e o vídeo de hoje é sobre o livro Nem Fred Explica, da autora Cleo Nassif, publicado recentemente pela editora Novo Século, pelo selo Talentos da Literatura Brasileira. A Cleo é minha conterrânea, ela também é daqui de Minas Gerais e esse é o seu segundo livro publicado. O que me chamou primeiro para esse livro foi o título. Quando eu li, eu imaginei que traria uma história com personagens tendo que lidar com os dilemas aí da vida real, e é bem isso mesmo. E eu gosto bastante desse tipo de história, com gente como a gente tendo que enfrentar aí os perrengues da vida. Nesse livro a gente conhece o Fred, ele tem quase 30 anos, divide apartamento com a sua irmã Marcela, e eles são órfãos há 10 anos. Eles perderam os pais em um acidente de carro. Isso afeta os dois, obviamente, mas o Fred demonstra a maior dificuldade de seguir em frente, de continuar com a própria vida. Ele fica estagnado. Ele é psicólogo, mas está há muito tempo sem exercer a profissão. Ele é bastante inseguro, ele não consegue acreditar que ele vai ser um bom profissional. Ele sofre com transtorno de ansiedade, tem crises de ansiedade, está bastante depressivo. Até que um dia ele decide tentar e aceita atender uma paciente, mas ele não consegue lidar muito bem com essa situação e ele acaba tendo uma crise de ansiedade na frente dessa paciente, na hora ali da consulta. Isso acaba deprimindo mais ainda e ele vai levando seus dias basicamente dormindo e bebendo. Ele está se alimentando muito mal e não consegue ver perspectiva de melhora na sua vida, sabe? A irmã do Fred, a Marcela, é um pouco frustrada também com a profissão. Ela é atriz, mas não está conseguindo papéis legais nos testes que ela faz. Acabou largando, trancando o curso que ela fazia na faculdade. Mas ela consegue fazer as coisas que ela se propõe a fazer. Ela não está paralisada, estagnada na vida como seu irmão. E ela tenta ajudá-lo da forma que ela pode. E é essa a história do livro. A gente acompanha a trajetória desses dois irmãos, tentando enfrentar, tentando saber lidar com todos os desafios e com todas as incertezas da vida adulta. É um enredo simples, comum, mas que me cativou profundamente. Eu admiro muito quando um autor ou autora pega um enredo que é simples e consegue dar corpo para a história através da personalidade que coloca nos personagens. E a Cleo fez isso nesse livro. A história dos personagens, o que eles passam, dão sentido e sustentam muito bem essa história. Eu sou muito apaixonada por construção de personagens e eu acho incrível quando eu tô em contato com uma história e eu sinto que aqueles personagens poderiam ser reais, poderiam ser pessoas da minha convivência. Isso me fascina demais. Outra coisa que eu gostei muito é que o Fred, como eu disse lá no início, ele tem crises de ansiedade, ele tá bastante depressivo e ele frequenta uma psicóloga, a Helena. E eu gostei disso porque é comum que em histórias a gente entre em contato com personagens que sofrem com algum transtorno psicológico, mas a gente não vê esses personagens procurando por ajuda profissional. E eu acho muito necessário que isso seja abordado porque esses transtornos, eles trazem muito sofrimento para a pessoa. E é bom que ela saiba que ela não tem que passar por isso sozinha. E uma ajuda profissional, ela é necessária, ela vai ser muito bem-vinda nesses casos. Eu gostei da autora ter tratado assim essa questão de não ter romantizado personagens que sofrem com isso. De tratar do tema de forma real e sensível. De não colocar como algo que vai desaparecer num passe de mágica. É um processo. E a ajuda de um profissional, e é claro, de amigos, de família, são muito importantes aí nesse caminho. Eu acho que a autora conseguiu abordar essa questão com muita maturidade, eu gostei bastante disso na história. Minha única ressalva é que eu senti que as coisas aconteciam rápido demais. Eu acredito que eu ficaria mais satisfeita e envolvida com a história
se a autora tivesse desenvolvido mais os acontecimentos, se aprofundado mais neles e nas questões que os personagens enfrentam aqui. A meu ver, ela criou uma ótima história com ótimos personagens, cativantes. É uma história interessante e ela podia tirar muito mais daqui. Às vezes acontecia alguma coisa com um dos personagens e era coerente que aquilo acontecesse, mas faltava mais do caminho até aquela situação acontecer de fato. Foi uma história que me envolveu sim, mas eu senti que poderia sair muito mais daqui. A autora até comentou comigo que ela começou a escrever essa história como livro, depois ela resolveu transformá-la em roteiro, porque na época ela estava estudando roteiro para a faculdade de cinema. Depois ela acabou desistindo do roteiro e decidiu publicá-la e continuar essa história como livro mesmo. Eu imagino que por isso essa sensação de que as coisas aconteciam muito rápido. Eu nunca escrevi um roteiro, eu nunca escrevi um livro também, mas eu imagino que o roteiro tenha essa característica de ser mais dinâmico, de ser mais enxuto. Então talvez por isso, né, ela começou a história como livro, depois quis transformá-la em roteiro, depois voltou para livro, mas talvez mesmo depois tendo decidido publicar como livro, ainda tenha ficado algumas características da história enquanto roteiro. Mas é uma ótima história, eu fiquei muito apaixonada pelos personagens, eu me sentia íntima deles, eu torcia por eles, e é muito bom quando isso acontece, né? Quando você é cativado por uma história, e essa aqui me cativou. Eu indico bastante a leitura para vocês. Vai ter evento de lançamento do livro em Belo Horizonte no dia 3 de junho, às 4 horas da tarde. Eu vou deixar o endereço certinho aqui na descrição. Eu não moro lá, eu não estarei lá, infelizmente, mas fica aqui o convite para você que talvez possa comparecer. A autora cedeu gentilmente um exemplar do livro para sorteio e é ela quem vai fazer o envio do livro para o ganhador ou ganhadora. E para participar é o mesmo esquema dos outros sorteios que eu já fiz aqui no canal. É bem simples. Você precisa ser inscrito do canal, então se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve. Curte esse vídeo, dá um like, um joinha. Deixa um comentário aqui nesse vídeo me falando o que é que você achou, por que você ficou interessado no livro, enfim, vamos bater um papo aí nos comentários, então é só deixar um comentário aqui pra mim e colocar o seu e-mail no formulário que vai estar na descrição desse vídeo. O link vai estar aqui na descrição, você vai ser direcionado para o blog e lá no blog vai estar o formulário. Aí você coloca o seu e-mail, que assim eu posso entrar em contato com o ganhador através desse e-mail do formulário. Fechado? Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário e informa o seu e-mail no formulário. No formulário vocês vão ver que tem outras entradas, mas aí são chances extras, você não é obrigado a preencher. Só preenche se quiser ter mais chance de ganhar. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham ficado interessados em ler o livro. Eu recomendo muito. E muito obrigada, Cleo, por ter me enviado sua obra. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos e tchau. Tem mais alguém que quer dar tchau. Oi, gente. Tchau, gente. Eu só durmo. Tchau, gente. Até a próxima. Lágrimas e chuva molham o vidro da janela.